Olá, estudante! Eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre os conteúdos para o Enem. Então, o componente curricular dessa aula é de Sociologia. Então, vamos falar da Sociologia no Enem. Então, esse ano, vamos ter várias aulas de Sociologia no Enem, mas vamos fazer uma introdução primeiro para entender como esse componente aparece. Quando pensamos no Enem e no conteúdo que devemos nos dedicar nos estudos, surge a dificuldade em compreender o que realmente precisa ser estudado, pois a prova não é separada pelas disciplinas do currículo básico. Então, no nosso currículo básico, nós temos várias disciplinas. São 12 disciplinas no terceiro ano do ensino médio. Mas surge dificuldade sobre o que estudar nesse tempo, porque quando pegamos os cadernos de prova dos anos anteriores, vemos que a prova não está organizada por disciplinas. Então, o que eu estou estudando na escola vai cair na prova, por exemplo? De que forma a sociologia vai se apresentar na minha prova de sociologia, na minha prova do Enem? Então, eu tenho que pensar de uma forma mais geral para entender que é possível, na leitura da minha prova, perceber elementos que são próprios da sociologia. A prova do Enem, ela é dividida em áreas do conhecimento. Então, nós vamos ter as ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação. A sociologia, ela está dentro da prova de ciências humanas e suas tecnologias, porque a sociologia, ela faz parte das ciências sociais, que é uma área interdisciplinar formada pela antropologia, que estuda os fenômenos culturais, a ciência política, que estuda as relações de poder e as instituições políticas, e a própria sociologia, que estuda as relações sociais e as instituições sociais. No nosso currículo de sociologia, nos 3 anos do ensino médio, vocês vão perceber que, na prática, vocês viram o conteúdo tanto que era próprio da antropologia quanto da ciência política. Mas a disciplina, ela não foca apenas nas relações sociais, por exemplo. Porque, para a gente entender a nossa dinâmica de sociedade, nós precisamos entender o lugar que estamos, a cultura que temos na nossa sociedade e as relações de poder que estão envolvidas e as instituições que as controlam. Então, a sociologia, dentro das ciências sociais, ela vem junto com as outras ciências humanas, como a filosofia, geografia e história, ajudar a pensar a nossa realidade. Então, nós vamos ter vários conceitos que cada disciplina vai ter uma abordagem. Vamos falar de tempo, espaço, território, fronteira, nós vamos falar de cultura, sociedade, identidade. Então, nós vamos ter conceitos que uma disciplina se apropria mais do que a outra, mas que no final são fundamentais, ou seja, todas são fundamentais para a gente entender o lugar que nós vivemos, as relações sociais e compreender a nossa dinâmica de sociedade. Então, as ciências humanas e suas tecnologias, formada em filosofia, geografia, história e sociologia. Já a turma que está chegando no novo ensino médio, eles têm uma disciplina que chama Humanidades e Ciências Sociais. Então, agora, com o novo ensino médio, tem uma disciplina que busca articular essas 4 disciplinas anteriores. Não falando que elas não são mais necessárias, mas ajudando no diálogo entre essas 4 disciplinas. Então, agora, filosofia, geografia, história e sociologia não quer dizer que elas são dispensáveis, mas que elas são fundamentais e vem uma outra para ajudar vocês a pensarem de forma interdisciplinar. Porque, como falei anteriormente, nós vamos ter conteúdos, conceitos que cada área vai abordar de uma forma. Então, num movimento de uma aula interdisciplinar, vocês vão aprender a fazer as correlações necessárias. Por exemplo,
entender que há comportamentos que existem na nossa sociedade que não existiram o tempo todo, que surgiu em algum momento na história. Então tem que entender a noção de tempo, que surgiu em algum lugar do mundo, a questão do espaço, e que cada comportamento ele pode dizer algo em um contexto diferente. Então, por meio das correlações, eu posso refletir sobre práticas cotidianas. E a sociologia, ela vem somar a essa reflexão pensando nos discursos, pensando nos conceitos e os problematizando. Então, é importante que vocês procurem a sociologia não somente nas questões objetivas, mas também vejam possibilidade de usar a sociologia na redação do Enem. Então, em relação à prova, há conteúdos específicos da sociologia? Quando abrimos o caderno de questões, não vamos deparar com uma seção de perguntas próprias, mas podemos identificar a sociologia presente nelas. Como cada área ela tem os seus conceitos, então nós vamos identificar em relação a cada questão a que área ela pertence. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma interpretação de dados, questão da população, a questão do censo, geralmente a gente pensa na geografia. Quando a gente está vendo uma reflexão sobre um movimento histórico que teve no Brasil, vamos lembrar da história. Quando nós vemos questões éticas, falando sobre moral, sobre a lógica, vamos pensar na filosofia. E a sociologia? Então, quando encontrarmos lá a dinâmica social, a organização da nossa sociedade, quando acharmos as discussões sobre cultura, quando acharmos questões sobre identidade, a sociologia vai estar presente. Então, o que aprendemos nos anos anteriores em sociologia e o que vamos aprender ainda esse ano são fundamentais para interpretar essas questões. Então, é importante vocês identificarem esses conceitos que foram aprendidos nesses 3 anos, porque em cada conteúdo tem sempre um conceito-chave. Esse conceito-chave que ajuda a interpretar aquele conteúdo. Então, é bom fazer um exercício de identificar os conceitos, entender a sua definição, para quando chegar no momento da prova, saber interpretar. Então, nós podemos pensar uma questão que aparentemente não tem nada de sociologia. Na prova de 2021 do Enem, na primeira aplicação, na prova azul, a questão 60, tem um trecho de uma música do cantor Zé Ramalho, que fala o seguinte: vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar, é dar muito mais do que receber. Aí ele fala o refrão: vida de gado, povo marcado e povo feliz. Então, é uma música conhecida que muitas pessoas cantam no cotidiano, talvez vocês não estão habituados, mas já tenham ouvido essa música. E, então, vamos refletir sobre ela, pois o próprio Enem já problematizou a questão, essa música, em uma prova. Fala o seguinte: qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Então, a gente pensa que, se está falando de 1979, é uma questão de história. É importante, então a gente está fazendo correlação. Então, nós temos um momento histórico que vai ser analisado. Se a gente está falando de Brasil, então é um momento no qual o Brasil passava por uma ditadura militar, onde haviam posturas antidemocráticas. Para quem assistiu à aula do 3º ano, vai ver que foi um momento onde se acabou com os direitos civis, com as liberdades. Então, foi um momento onde a população não tinha direito de se expressar, principalmente contra o governo naquele período, e era um momento também que não havia os direitos políticos, porque estávamos vivendo uma ditadura militar.
Então, pensando nisso, vamos pensar nas alternativas. Alternativa A fala militância política. Então, se há uma militância política diante de um contexto de ditadura que não permite o direito político, então a gente vê que essa alternativa está incorreta. Alternativa B, passividade social. Então, a gente vê que fala na música de vida de gado, um povo que passa, que caminha, que não percebe as dores, e no final é um povo feliz. Então, a gente vê aí nós temos um conceito que se chama alienação. Então, o povo não reconhece as mazelas do governo, não reconhece os problemas do governo, então está indiferente às situações. Então, aparentemente, nós temos uma alternativa correta, a alternativa B. A letra C fala de altruísmo religioso. No trecho da música, nós não identificamos nada que remete a questões religiosas ou algo relacionado ao transcendente. Então, a gente vê que é uma alternativa incorreta. Autocontrole moral, alternativa D. Ali não há julgamentos. Então, a gente não vê uma indicação de posturas que são adequadas socialmente para falar que a população não age porque ela tem um autocontrole. Então, a gente vê que é uma alternativa incorreta também. E a letra E, o inconformismo eleitoral. Se em 1979 a população vivia de uma ditadura militar, não havia direitos políticos e só vão lutar pelo reconhecimento dos direitos políticos em 1983 com as diretas já, então em 1979 a gente ainda não está reconhecendo esse inconformismo eleitoral aí. Então, uma outra alternativa incorreta. Então, no contexto da canção, a gente vê que a alternativa correta é essa passividade social, onde a população está sendo comparada como o gado que está caminhando feliz para o abate, pois não conhece o que está acontecendo. Então, essa é uma questão que aparentemente não tinha nada de sociologia, porque nós não identificamos, num primeiro momento, os conceitos, mas que na sua interpretação nós vemos a sociologia presente. Já vamos ter outras questões que vão ser mais explícitas em relação à sociologia. A questão 80 da mesma prova, de 2021, na primeira aplicação, que foi a prova azul, ela fala o seguinte: numa sociedade em transição, a marcha da mudança, em diferentes graus, está impressa em todos os aspectos da ordem social, especialmente no jogo político, que nessa sociedade sempre apresenta padrões característicos de ambivalência, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social: o padrão tradicional, em declínio, e o novo, emergente, em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra que seja exatamente o seu oposto. O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um dos seus traços mais salientes, e que consiste na tendência ao adiamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma a outra em períodos surpreendentemente curtos. Então, aí nós vemos uma questão mais complexa, ela está mais elaborada, que é necessária uma leitura mais atenta. Então, de acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos anos 1950 e 1960, o desenvolvimento do país foi marcado por... Então, é uma questão que necessita um conhecimento de história, porque a gente não estuda a sociologia ignorando as outras disciplinas, e vemos que entre a década de 50 e a década de 60, nós tivemos uma mudança radical no nosso cenário político. Então, se víamos, por exemplo, um avanço pensando na questão de futuras políticas sociais com o governo do presidente João Goulart,
Na sequência, vamos ter um retrocesso com a ditadura militar. Então, a gente vê essa tensão. Então, essa característica representa uma radicalidade nas agendas de reforma das elites dirigentes. B, anomalias na execução dos planos econômicos ortodoxos. C, descompassos na construção de quadros institucionais modernos. D, ilegitimidade na atuação dos movimentos de representação classista. E vagarosidade na dinâmica de aperfeiçoamento dos programas partidários. Então, é uma questão que pode gerar confusão. Então, nós temos que ficar atentos, pensando no contexto político, no contexto histórico do qual nós estamos falando. Então, foi um momento onde houve essa crise das instituições, houve uma ruptura institucional. Então, se mudou o projeto de país, não foi por causa de uma simples eleição. Então, a alternativa que fica mais adequada nesse contexto de questão seria o descompassos na construção de quadros institucionais modernos. Então, quando a gente se apropria dos conceitos sociológicos, nós somos capazes de interpretar até as questões consideradas mais complexas numa primeira leitura. Então, diante disso, nós temos que entender o seguinte: muitos estudantes gostam de falar que eu estou estudando ou sempre estudei no ensino médio disciplinas que são inúteis, não vão ajudar na minha vida. Não é assim. As disciplinas que vocês estudam, principalmente as que estão na grade de vocês, elas são construídas com base naquelas disciplinas fundamentais que utilizam o conhecimento científico. Então, todas essas disciplinas que utilizam conhecimento científico são base para as outras áreas do conhecimento, ou seja, para as outras profissões que vocês podem seguir futuramente. Então, elas são fundamentais para interpretar uma prova de vestibular, uma prova do Enem e até mesmo concursos que vocês forem fazer na vida de vocês. E se vamos viver em sociedade, se vivemos em sociedade, nós temos que nos apropriar dos conceitos que ajudam a interpretar essa sociedade que vivemos. Então, a sociologia, ela vai estar presente na vida de vocês. Ela não vai se encerrar nesse ano, quando vocês formarem, terminarem essa etapa do ensino médio. Então, o tempo todo vocês vão ter que voltar para se apropriar desses conceitos. Então, lembrando o seguinte: ciências sociais, a sociologia está dentro das sociais, que tem o seu método próprio de conhecimento científico, que está dentro das ciências humanas, que tem uma forma de interpretar a realidade, onde cada área tem o seu método de interpretação, porque nós não podemos usar um método de interpretação de uma área do conhecimento na outra, porque os objetos de conhecimento são diferentes e que o que está sendo transmitido é baseado em dados, é fundamentado nesse conhecimento científico. Então, durante o ano, é importante vocês resgatarem essas provas, procurarem esses cadernos de questões, identificarem quais questões estão relacionadas mais à sociologia, à filosofia, à geografia, à história, conversar com os professores de vocês para ver se a sua interpretação sobre a questão foi aquela mesma e, dessa forma, vocês estarão mais bem preparados para a prova que irá acontecer nos próximos meses. Então, sugiro vocês continuarem pesquisando, estudando, participando das próximas aulas, indo assistir às aulas das outras disciplinas, assistir às aulas do terceiro ano, de primeiro ano para revisar e assim se preparar bem para o Enem. Então, nos vemos na próxima aula. Bons estudos. Muito obrigado.